Bom dia, professor. Vamos dar início aqui ao projeto 3, que utiliza como base de dados o MNIST, que é um banco de dados de dígitos manuscritos. Somos o quinto grupo, composto por Bruno Carvalho e Fernanda Assunção. E os tópicos abordados serão a realização do tratamento dos dados, né, do banco de dados MNIST, que é esse de dígitos manuscritos, a utilização de um método de validação cruzada, que no nosso caso a gente utilizou o CAFOLD, a otimização dos hiperparâmetros do algoritmo de aprendizado utilizado, que no nosso caso a gente realizou redes neurais, e por último, a avaliação dos resultados. Os dois primeiros tópicos eu vou explanar um pouco, os dois últimos o Bruno vai falar acerca deles. Ele vai mostrar também o algoritmo, na parte de avaliação dos resultados. Pois bem, dando início aqui ao primeiro tópico, que seria a realização do tratamento dos dados, né? Do nosso banco de dados MNIST, que é de dígitos manuscritos. Então, a primeira pergunta seria para que finalidade o conjunto de dados foi criado? Então, esse conjunto de dados foi criado voltado para ser um teste de mesa, né? Para o desenvolvimento de algoritmos de reconhecimento de manuscritos. E também para algoritmos de classificação de aprendizado de máquina. Vou falar um pouquinho também mais à frente sobre como é que é esse reconhecimento. Tem essa dúvida de o que representam as instâncias que compõem o conjunto de dados. O nosso banco de dados ele vai se parecer dessa forma, que ele é vou explicar um pouquinho mais à frente, né, que ele é um aprendizado supervisionado. Então, a nossa base ela vai ser composta por um arquivo de imagem, né, que são pequenas imagens de dígitos manuscritos de 0 a 9. E esses dígitos, cada uma dessas imagens, elas foram normalizadas em certo tamanho e todas são centralizadas. E elas têm uma padronagem, elas obedecem uma padronagem de forma que cada uma dessas imagens que corresponde a esses dígitos manuscritos, elas ocupem 28 por 28 pixels. A outra dúvida seria se existem divisões de dados recomendadas. E sim, para o nosso caso, existem divisões de dados recomendadas. A nossa base de dados ela vem dividida em conjunto de treinamento e conjunto de testes, né? No nosso caso, o conjunto de treinamentos ele vai ter 60 mil observações e o conjunto de testes ele vai ter 10 mil observações. E por último, tem essa dúvida se esse conjunto de dados ele já foi usado para alguma tarefa. E sim, como já tinha dito anteriormente, como ele é um teste de mesa, né, ele já foi usado exatamente para testar algoritmos que reconheçam esses caracteres escritos à mão. E também para treinar máquinas, né, fazer com que eles testem esses tipos de classificação de imagem. Falando um pouquinho sobre mais um pouquinho sobre o nosso banco de dados, né? Então, ele é caracterizado como um aprendizado supervisionado. Nesse caso, ele vai ser um problema de predição. Então, ele tem que prever alguma coisa. Esse nosso modelo, ele vai aprender por meio de resultados pré-definidos, como já falado no trabalho anterior, né? Ele vai ver características em comum e vai predizer alguma coisa, um resultado. Então, especificamente falando, né, do nosso banco de dados MNIST, ele vai ser composto por dados não estruturados. Exatamente como eu disse, como cada algoritmo manuscrito é uma imagem, né? Então, são dados não estruturados porque, como são manuscritos, eles não obedecem a mesma padronagem. Que tem a questão, né, do erro humano, então não tem como serem cópias idênticas. Os dados não estruturados, eles geralmente são dados crus e não são pré-processados. Mas no caso desse banco de dados, eles vão ser pré-processados. E exatamente por serem pré-processados, que ele é um bom banco de dados para quem quer testar, né, experimentar essas técnicas de aprendizado e reconhecimento de padrões. Então, exatamente por eles serem pré-processados, que eles são um ótimo banco de dados para realizar esses testes. O nosso método de validação cruzada escolhido foi o método CAFOLD, né, que ele também foi abordado em aula, e ele é exatamente para separar o banco de dados em K partes, utilizando uma das partes, né, para a separação dos testes, e K-1 para o treinamento. No nosso caso, a gente utilizou o K, né, que são as subdivisões iguais, a gente utilizou o número 5 subdivisões iguais, e o fold corresponde a cada um dos blocos de K. Cada bloquinho de K, por exemplo, nessa imagem aí, tem 5 subdivisões e cada subdivisão tem um bloquinho em K. Então, como é que funciona mais ou menos esse método, né? Ele vai ser esse processo ele vai ficar repetindo, né? Ele vai repetir de forma que todas essas separações de K, eles vão ser utilizados como teste. Então, para cada uma dessas subdivisões, vai ser utilizado dados diferentes para treino e teste. Então, a cada iteração, a gente vai ter resultados diferentes. No exemplo que o Bruno vai mostrar, a gente particionou em 5 partes, né? E cada uma dessas 5 partes tem 10 épocas, tem 10 subdivisões. E cada uma dessas subdivisões, a cada iteração, ela gera um valor diferente. Então, depois de gerar esse valor diferente, né, no fim desse processo de validação, esse método de validação, então os resultados eles vão ser analisados de forma que, se esses valores são muito diferentes entre si, esses resultados dessas iterações são muito diferentes entre si, então tem que buscar o motivo pelo qual os resultados ficaram diferentes entre si. Porque para o treinamento ser validado, eles têm que serem resultados próximos, né? Que é como o Bruno também vai mostrar quando ele estiver demonstrando o código. Ele vai mostrar cada um dos resultados das iterações e é possível perceber que eles são diferentes entre si.
Mas, obviamente, o objetivo é que eles sejam diferentes, mas tenham uma acurácia boa, né? Sejam resultados próximos entre si. Então, agora o Bruno vai ficar com o nosso algoritmo de aprendizado utilizado, que são as redes neurais, e a demonstração do código. Bom dia a todos, né? Bom dia, professor Alex. Então, aqui eu estou para explicar um pouquinho sobre como é que foi construída a nossa rede neural, né? Então, aqui as redes neurais, né? Aqui a gente tem um exemplo da rede que foi implementada, né? Direto ao ponto. Então, aqui a gente tem a nossa camada de entrada, né? Nosso input layer. Entre a nossa input layer e a nossa output layer, a gente vai ter uma série de camadas ocultas, né? Que a gente chama de camadas ocultas que vão estar ligadas aqui. A gente vai ter esses pesos, né? Aqui a gente está usando, no nosso algoritmo, a gente vai usar uma alimentação feed-forward, né? Ou seja, ela vai passar direto até o último e vai fazer a atualização de pesos, né? Fazendo uma backpropagation, né? Então ela vai atualizar do final para o começo. Então aqui a gente tem as nossas entradas, aqui as camadas ocultas. No caso a gente vai ter duas camadas ocultas, né, para tentar resolver o nosso problema. A gente vai ter a nossa camada de entrada e a classificação final na camada de saída. Só que isso eu vou explicar melhor lá no código. Então, continuando aqui, né, professor, a gente vai importar o próprio Keras, né, nosso dataset, né, que é o init. A gente vai utilizar um modelo sequencial, a gente vai ter as camadas como dense, né, como input layer, vamos ter um sistema de dropout também, e aqui tem alguns utilitários que a gente vai utilizar também. Então, primeiro a gente tem a nossa função de normalização, né, que vai pegar o data frame, vai dividir pelo valor máximo, né, de forma que a gente vai ter sempre valores entre 0 e 1. Aqui tem a nossa função que vai criar o nosso conjunto de validação, né, que vai pegar o array total de amostras que a gente tem, e pelo número da partição, né, a gente vai fazer o conjunto de teste e o conjunto de teste de treinamento, né, no caso. E pro X, né, que seria a nossa entrada do deminist, e a saída que seria o dígito em si, né. Aqui a gente tem a nossa função de grupo, né, que vai pegar justamente essas partições aqui, no caso aqui, a gente vai particionar o conjunto em 5, né, vai pegar esses grupos e vai fazer justamente o CAFOG, né. Ele vai pegar também 5 grupos, aí sempre o primeiro vai ser o de teste, os outros 4 vão ser o de treino. Então aqui tem essa função de junção aqui também, que é só para juntar esses 4 de treino para tornar em um array só, seguindo o método de concatenação, né, ou seja, sempre colocando abaixo. Então aqui a gente tem a nossa puxando os dados, né, vindo aqui em duas tuplas. Aqui a gente vai pegar o número de pixels, né, como a gente vai ter uma imagem 28 por 28 pixels, a gente vai pegar o número de pixels e esse número de pixels vai ser também a nossa camada de entrada, né. A nossa camada de entrada vai ter número de pixels do neurônio, de forma que cada pixel vai ser encaminhado para um neurônio. Então aqui a gente está colocando o conjunto para um array, né, justamente para ficar nisso de uma array de posição, uma array de tamanho 28 por 28, né. Aqui a gente vai estar normalizando os dados, está fazendo a validação cruzada, né, como eu já tinha falado, né, usando a função de validação, né, ou seja, dividindo em 5 grupos, até então, é o X particionado, aí depois a gente vai ter o Y particionado, que é o resultado, né, também dividindo em 5 grupos. Aqui a gente tem a inicialização do nosso modelo, né. Então era um modelo sequencial, de forma que a gente vai adicionando as camadas dessa forma, né. Então aqui a gente tem a nossa camada de entrada, né, que vai ter o tamanho de acordo com o número de pixels, como eu tinha falado. A primeira camada a gente utilizou, aqui é dense, porque cada um dos neurônios vai estar conectado à próxima camada, né, cada um dos neurônios vai estar conectado com todos os neurônios da próxima camada, né, como eu já tinha explicado anteriormente. Então aqui a gente tem 1024 neurônios, a inicialização vai ser normal, né, daqueles pesos, que a dimensão da entrada vai ser o número de pixels, né, porque ela tá isso quantos neurônios tem na camada anterior, no caso aqui como é a primeira camada, né, e a função de ativação vai ser a sigmoid, né, a gente vai utilizar a sigmoid na primeira e na segunda camada, né, que são as camadas ocultas. A sigmoid foi usada porque tem diversas outras, né, a gente poderia usar uma ReLU, mas eu usei a sigmoid porque eu acho ela mais interessante para esse tipo de caso, né. E no final a gente tem a camada de saída com 10 neurônios, né, sendo cada um dos neurônios para um dos dígitos, né. Então aqui a gente está usando a função de ativação de saída softmax, porque a softmax ela vai trazer um array de tamanho 10, né, com diversos valores entre 0 e 1, né, de forma que a gente possa comparar depois, porque aqui eu pulei aqui, mas anteriormente, utilizando dos utilitários que a gente importou, esse to categórico vai justamente pegar um valor, por exemplo, o dígito era o 7, vai criar uma rede de tamanho 7 e vai ter 1 na posição 7, né? Então vai fazer sempre isso para os resultados, né? Então, por isso, daí utilizar a softmax. Então, aqui está sendo feito o instanciamento da rede, né? E aqui a gente está montando o treinamento dela. Então, aqui a gente vai treinar ela. Então, a gente vai treinar para cada um dos conjuntos, né? E esses conjuntos vão ser utilizando grupos, né? Vão ter 5 grupos. Sempre o primeiro vão ser 5 grupos. Sendo que a gente já dividiu em 5 partes, né? Seguindo o CAFO. Então, vão ser 5 grupos e sempre o primeiro vai ser uma tupla. Sempre o primeiro vai ser de teste e os outros 4 vão ser os de treino. Então, aqui, deixa eu inicializar. Vou inicializar aqui cada um deles para... Vou executar. Não. Tá demorando um pouquinho. Foi. Instruções. Aqui, ó, a entrada dos dados, né? Aqui tá fazendo importação. Primeiro aqui tá baixando, né? Foi, que é a inicialização do modelo. Da nossa rede neural, melhor dizendo. E aqui vamos fazer o treinamento, de fato. Então aqui começou, né? Então, professor, aqui para o treinamento a gente utilizou 10 épocas, né? 10 épocas para cada conjunto de treinamento, ou seja, 10 vezes que a nossa rede vai chegar ao final, atualizar os pesos, chegar ao final, atualizar os pesos, né? Utilizando o valor da acurácia, né? Tentando sempre maximizar a acurácia do modelo. E também aqui a gente está utilizando o batch size de 100, né? De forma que, no caso aqui a gente está valendo 56 mil amostras, né? Então, por isso que aqui está valendo 100, no caso 56, por vez, antes de atualizar, né? Porque o nosso batch size é 100. Então aqui já foi treinado para o conjunto 1, para o conjunto 2. Deixa eu ver... Agora começou o conjunto 3. E assim sucessivamente. Então aqui a acurácia. No final a gente vai utilizar aqui essa função de forma que a gente possa obter a melhor partição, né?
no caso, naquela lista de 5 partições, a gente vai obter a melhor partição, que teve a melhor acurácia, né, aqui no valor do teste, né? Porque aqui a gente tem a função de perda do treinamento, a acurácia do treinamento, a função de perda no teste, né? E o valor da acurácia no teste. Aqui ela está no último conjunto. E vai terminar agora o treinamento. Pronto, demorou cerca de 2 minutos. E agora a gente vai executar aqui para ver qual foi a melhor partição. Então a melhor ocorrência ocorreu na partição 5, né? Ou seja, aqui usa as 4 primeiras como teste, perdão, como treinamento e utilizar a última como teste. E a melhor, dentro dessa partição, a melhor época foi a 9, né? Então se a gente for olhar aqui o treinamento conjunto 5, na 9 a gente teve no caso aqui a 10, né? Porque a gente está pegando o índice, né? Então o índice 9 seria a última. Então aqui a gente tem uma acurácia de 0.986 para o nosso conjunto, né? Então, professor, essa foi a nossa rede neural implementada.